pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de legislação penal especial. Professora Michele aqui. Hoje nós vamos trabalhar uma lei aparentemente simples, mas ela tem alguns detalhes que podem causar uma dificuldade na hora da prova. Então nós vamos falar da lei dos juizados especiais. Os juizados especiais são divididos em juizados cíveis e o juizado criminal. Nós vamos trabalhar os principais aspectos e depois fazer os exercícios para saber como as bancas vêm cobrando esse tema nos concursos e escapar das armadilhas. Então, vem comigo, vamos juntos. Trabalhar primeiro, pessoal, os juizados cíveis, né? Primeira questão dos princípios. Quais são os princípios norteadores do juizado? O juizado foi criado justamente para que o cidadão tenha acesso à justiça de uma forma simples, informal, com celeridade, que a prestação jurisdicional seja eficiente. E essa eficiência prima pela celeridade, informalidade, oralidade. Esses são os princípios orientadores ou norteadores dos juizados especiais. Então vem comigo, olha só. Princípio da oralidade. O que ele prevê? A petição inicial ela pode ser feita de forma oral. E durante o procedimento, em diversas manifestações, as partes podem se manifestar também oralmente, como a contestação, memoriais. Isso dá mais celeridade. Então, ao invés de abrir prazo, um prazo de 5 dias, 15 dias úteis, não. Já abre aquele prazo na audiência para que a parte possa se manifestar oralmente. A sentença também pode ser proferida de forma oral e depois, obviamente, reduzida a termo, para que seja realmente um procedimento célere. A informalidade. A informalidade, ela visa, esse princípio visa diminuir a burocracia, a demora. Por exemplo, tem que expedir mandado, tem que determinar a secretaria a citação, e muitas vezes isso atrasa o andamento do processo. Então, o que a lei prevê de informal? Além da petição ser oral, como eu falei, que já é também uma informalidade, a lei prevê que a intimação e a citação pode ocorrer por qualquer meio idôneo, por AR, e isso também dá mais celeridade e é informal comparado, por exemplo, ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, ao Código de Processo Civil. Simplicidade também é um princípio também norteador dos juizados especiais. Por exemplo, tem artigo que dispõe que não há necessidade em causas até 20 salários mínimos de advogado, é facultativo, né? Então, o próprio reclamante, a própria pessoa que está pleiteando um direito, ela pode buscar os juizados especiais e, de próprio punho, oralmente fazer a sua reclamação. Até 20 salários mínimos, né? Superior a isso, aí a presença do advogado é obrigatória. Mas é simples, realmente, para que o cidadão tenha acesso à justiça de uma maneira simples e eficiente. Economia processual, os atos processuais, eles são bastante enxutos também, não é aquele processo arrastado. Nós temos uma audiência de conciliação, aí já vem a audiência, se não houver a composição, já vem a audiência de instrução e julgamento, na qual já é proferida a sentença. Então é um processo bastante rápido também. Celeridade, como eu falei, todos esses outros princípios visam, na verdade, a celeridade na prestação jurisdicional. E sempre que possível, a autocomposição. A autocomposição é bastante estimulada tanto no juizado civil, né, na audiência de conciliação ou mediação, como também no juizado criminal por meio da transação penal, que é uma forma também de compor e resolver o processo. Sempre que possível aqui, pessoal, é porque para que haja autocomposição, há necessidade de que a parte aceite a proposta, as condições impostas ou propostas para um acordo, tanto no juizado civil como no juizado criminal. Então, isso cai muito na nossa prova. Quais são os princípios norteadores, né, dos juizados? Oralidade, informalidade, simplicidade, celeridade, economia processual e, sempre que possível, a autocomposição. Muito bem. E qual que é a competência? Quais as causas, né? Qual que é o critério para que uma causa seja discutida no juizado especial?
Na parte civil, o critério são causas cuja o valor não ultrapasse 40 salários mínimos. Então, até 40 salários mínimos, esta causa pode ser discutida. Via de regra, a gente vai ver que tem exceções, tá? Mas via de regra, essa causa poderá ser discutida no juizado especial. Passou desse valor, eu tenho lá uma dívida, né? Que eu quero executar, mas passa de 40 salários, mas eu quero discutir no juizado. Se o valor da causa for maior, e ainda assim a pessoa quiser discutir no juizado porque é mais rápido, esse excedente dos 40 salários mínimos será renunciado. Quer dizer, a parte está abrindo mão. Vamos supor que era uma dívida de 60, né? De, sei lá, 40 salários mínimos hoje, uma dívida aí de 80 mil. Vai ter que abrir parte, né? A parte excedente para que a causa seja discutida no juizado especial. Muito bem. Então, e também causas que não haja complexidade. Por exemplo, às vezes a parte tem uma causa que está dentro dos 40 salários mínimos, porém, ela é complexa. Causas, por exemplo, que tem que ter realização de perícia. E uma perícia muito complexa, né? Que há necessidade de uma dilação probatória extensa, ou seja, que vai de encontro, quer dizer, que fere o princípio da celeridade. Nesse caso, mesmo a causa sendo dentro do parâmetro legal dos 40 salários mínimos, ela será encaminhada à justiça comum em razão da complexidade. Então é importante a gente saber isso, gente, tá? É 40 salários mínimos, mas desde que não seja uma causa complexa. Se a causa for complexa, ainda que seja dentro dos 40 salários mínimos, ela será encaminhada à justiça comum. Por quê? Porque nesse caso ela vai ferir o princípio da celeridade. Então é importante saber isso. Não basta ser 40 salários mínimos. Tem que analisar a questão. Olha lá, causas de menor complexidade, ou seja, causa complexa já vai excluir a competência do juizado para análise, tá bom? E aí, pessoal, olha só, eu já falei essa parte aqui, né? Caso o valor da causa ultrapasse, mas mesmo assim a partiqueira, ela vai ter que renunciar ao excedente. As causas aqui, quais são essas causas que podem ser discutidas no juizado? Aquelas que não sejam complexas e não excedam aos 40 salários mínimos, né? As causas enumeradas no artigo 275, inciso 2º do Código de Processo Civil. Toma cuidado aqui com uma coisa, gente. O Código de Processo Civil passou por uma grande alteração e esse artigo 275 ele foi revogado, ele não existe mais. Tá? Então você vai buscar hoje o 275 do CPC, você vai encontrar outro assunto, tá? Mas aquelas causas que continham no 275, elas continuam sendo de competência, ela tratava do rito sumaríssimo no processo civil. E aquelas causas continuam sendo de competência do juizado. Ai, professora, pelo amor de Deus. Quais são essas causas, né? Essas causas são, por exemplo, cobrança de honorário de advogado, parceria agrícola, dívida de condomínio, né? Danos, né? Dano moral, dano material, desde que não ultrapasse os 40 salários mínimos e não seja de grande complexidade. São essas causas que continham o artigo 275 que foi revogado. Porém, aquelas causas que estavam enumeradas aqui nesse artigo do CPC continuam sendo de competência dos juizados especiais, que são esses exemplos aí que eu trouxe para vocês. A ação de despejo, o que você precisa tomar cuidado na tua prova? A ação de despejo é competência do juizado, calma lá. Desde que essa ação de despejo seja para desocupação para uso próprio. Se for imóvel comercial, vai ter que ir para a justiça comum, tá? Olha lá, ó, despejo para uso próprio. Então, eu preciso despejar um shopping, um conjunto de salas comerciais. Nesse caso, o despejo terá que ser proposto, mesmo que o valor do aluguel a ser cobrado seja inferior a 40 salários mínimos, terá essa causa que ser proposta na justiça comum, tá bom? Por quê? Porque a lei especificou que no caso de despejo, só cabe dentro daquele parâmetro dos 40 salários mínimos, despejo para uso próprio.
Ações possessórias sobre bens imóveis que não excedam o valor, né? Compete também ao juizado promover a execução das suas próprias sentenças e de títulos judiciais cujo valor não exceda os 40 salários mínimos. Causas que não podem ser discutidas no juizado. Isso é super importante, são as exceções, tá? São as causas que envolvem o direito das famílias. Então, alimento, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, né? Inventário, essas causas. Questão trabalhista. Questão trabalhista, ainda que a causa seja inferior a 40 salários mínimos, deve ser discutida na Justiça do Trabalho, né? Falência, massa falida, essas causas, ainda que o valor seja dentro dos parâmetros que a lei 9.099 prevê, elas não poderão ser discutidas perante os juizados, tá bom? Tá aqui no seu material, coloquei. Causas da Fazenda Pública. Hoje, pessoal, as causas, digamos assim, de pequeno valor, né, que envolvam a Fazenda Pública, poderão ser discutidas no Juizado Especial da Fazenda Pública. Existe um juizado específico para as causas de menor complexidade que envolvam a Fazenda Pública. Então, ela não vai ser discutida, né, perante os juizados especiais, mas sim perante o Juizado da Fazenda Pública. Legitimidade, cai muito também. Qualquer pessoa pode propor, né? Qualquer pessoa física ou jurídica pode propor uma ação no juizado? Não é bem assim. A pessoa física maior e capaz pode, mas a pessoa jurídica, ela tem algumas limitações. Quais são essas limitações? Desde que seja uma empresa individual, uma microempresa, uma pequena empresa, essas pessoas podem propor ação perante os juizados especiais. Empresas maiores, né? Uma limitada, sociedade anônima, essas empresas maiores terão que propor as suas causas perante a justiça comum. Então, olha só, pessoas físicas, ok, pessoas jurídicas também, muita gente confunde isso na hora da prova, fala, pessoa jurídica não pode. Pode, mas desde que ela seja, microempreendedores, individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, bem como, cuidado com essa daqui, gente, a OCIPs, né? A OCIPs aí, que são as organizações da sociedade civil de interesse público. A OCIPs são aquelas instituições que são organizadas pela sociedade civil, por exemplo, ligadas ao meio ambiente, ligadas à educação. Então, elas são organizadas pela sociedade civil, mas elas trabalham em causas de interesse público. Veja que não é órgão público, não pode confundir isso, tá? Ó, CIPs, elas são órgãos, né, instituições, melhor dizendo, institutos, que são constituídos pela sociedade, por membros da sociedade, e que elas visam a trabalhar por causas de interesse público. Como eu citei, meio ambiente, educação, saúde, estas OCIPs também podem propor causas perante o juizado. O que eu não posso confundir na minha prova, professora? Você não pode confundir OCIPs com órgão público e nem com empresa pública, porque essas daí não podem propor ação perante o juizado, tá? E pelas sociedades de crédito de microempreendedores. Lembrando sempre que é micro aqui. Qual pode ser a pedrinha no nosso sapato? Essas organizações de sociedade civil de interesse público, né? Porque falou interesse público, você pode confundir na hora da prova. Não confunda isso, tá bom? Então, ficar bastante atento. Aí nós temos aqui, ó. Não se admite que figurem como autores, nem autor e nem mesmo réu, perante o juizado, né? Pessoas jurídicas de direito público, empresa pública da União e massa falida. Então, órgãos públicos não podem ser acionados via juizado e também não podem propor ação via juizado. Estão vedados, tá? E a massa falida. Então, tomar cuidado com isso. A questão da obrigatoriedade de advogado, até 20 salários mínimos é facultativa, a parte pode procurar, como eu mencionei logo no início. E acima de 20 salários mínimos,
aí a participação do advogado, ela é obrigatória. Lembrando que a parte pode contratar ou buscar defensoria pública caso não haja recursos para custear o trabalho do profissional da advocacia. Qual que é o procedimento? O procedimento, como eu falei, é um procedimento enxuto, visando justamente a celeridade na prestação jurisdicional. Tem a audiência de conciliação, que é conduzida por um conciliador credenciado pelo Tribunal de Justiça. O conciliador tenta auxiliar as partes a compor e resolver a questão nessa audiência. Se não for possível, tem a audiência de instrução, vem a fase de contestação e impugnação. Aqui um detalhe, gente. Contestação é a parte que é a fase, né, que a parte contrária vai contestar aquele pedido inicial. Por exemplo, se alguém está cobrando uma dívida, ele vem na contestação e fala, não, eu já paguei, ou não, eu não devo. E aí a parte autora vai poder ter a oportunidade de impugnar. Qual que é o detalhe aqui que chama atenção e que pode cair na prova? A lei dos juizados, ela não prevê um prazo de contestação expresso. Então, alguns juízes colocam 5 dias, outros 15 dias, seguindo ali o prazo previsto no CPC. Lembrando que a contagem desses prazos é feita em dias úteis, né? Muito bem. Então, pode ser que a banca coloque um prazo lá na questão, vai ser contestada em 15 dias, em 5 dias, mas a lei não prevê isso. Até há um movimento aí para que os juizados se organizem para estipular um prazo, né, para essas manifestações perante os juizados. Mas a lei mesmo ela não menciona. Aí nós temos uma audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento pode ser conduzida pelo juiz ou pelo juiz leigo. O juiz leigo é um bacharel em direito com 5 anos de experiência, que também passa por um processo seletivo, e ele vai atuar juntamente com o juiz ali do juizado. Esse juiz leigo ele pode conduzir a audiência de instrução, ele vai fazer um relatório, vai proferir uma minuta de sentença conforme a sua convicção, e essa sentença será submetida ao juiz togado, que é o juiz titular do juizado, né? Que ele vai homologar aquela sentença ou não. Então, a figura do juiz leigo também visa dar mais celeridade ao processo, já que às vezes, por muitas vezes, o juizado fica abarrotado de processo e um único juiz não dá conta, né, de primar pela celeridade que o procedimento exige, sendo importantíssima a figura tanto do conciliador como do juiz leigo para efetivamente cumprir os princípios norteadores dos juizados. Aí nós temos a sentença, como eu mencionei, e da sentença cabe recurso, não de apelação, mas é o recurso inominado no prazo de 10 dias. Para onde esse recurso vai, professora? Vai para o tribunal, pelo amor de Deus, não, se cair isso na tua prova, você não põe, tá? O recurso inominado, o colegiado, né, competente para análise das causas decididas nos juizados especiais é a turma recursal, nada de TJ, tá bom? É a turma recursal, e depois da decisão da turma recursal, se a parte sucumbir, quer dizer, se ela perder, ela pode entrar com recurso no STF, tá? Então, essas são as etapas aí do procedimento civil e as pedrinhas que podem surgir no nosso caminho. O valor da causa, né? Quem é que pode acionar, né? Pessoa física, quais são as pessoas jurídicas? Estão fazendo aí um resumo pra gente, né? Quais são as pessoas jurídicas que podem acionar perante o juizado? Quais são aquelas causas que não podem ser discutidas no juizado? Quais são aquelas pessoas que não podem ser nem autor nem réu? Então, essas são... e os princípios norteadores. Esses são os principais temas que podem ser cobrados em relação ao juizado civil. Agora, pessoal, nós vamos passar ao estudo dos juizados especiais criminais, que despenca também em prova. Eu vou fazer um esquema rapidinho aqui para você e a gente discute os principais detalhes aqui sobre os juizados criminais. Então, juizados criminais,
Olha lá, os juizados criminais conhecidos como GCRIM, né? É o GCRIM, tá? Qual que é a competência? Então, nós já vamos de cara aqui. Quais são os crimes que podem ser discutidos perante os juizados criminais? A competência é para crimes de menor potencial ofensivo. E que crimes são esses, né? Cuja pena máxima, veja, pena máxima. Cuidado que tem banca que adora trocar máxima por mínima aqui. Cuja pena máxima seja de 2 anos. De 2 anos e mais as contravenções as contravenções penais, tá? Então, a competência dos juizados criminais é para crimes cuja pena máxima seja até 2 anos e mais as contravenções penais. Muito bem. Não cabe, a lei fala que no caso de crime de menor potencial ofensivo, não cabe flagrante. Artigo 69 da lei. Não cabe flagrante. Tá? Então, gente, se não cabe flagrante, o que o delegado, caso a polícia conduza um suspeito da prática do crime, por exemplo, de ameaça, né? Lesão corporal leve, a polícia conduziu esse suspeito que ele foi lá pego em flagrante praticando esse crime, a polícia conduz esse suspeito até a delegacia. O delegado, sabendo que é lesão corporal leve, que não passa de 2 anos, ou ameaça, que também não passa de 2 anos, o que o delegado vai fazer, já que não cabe flagrante? Ele vai lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Então, delegado lavra o famoso TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Termo circunstanciado de ocorrência. Muito bem. E depois? Depois, gente, ele encaminha aquele suspeito, né? Juntamente com esse termo, ele comunica o juiz, né? Lá no GCRIM. E lá no GCRIM, quando esse procedimento chega lá, será designada uma primeira audiência, que é a chamada audiência preliminar. Aí nós vamos ter os seguintes passos aqui. Vamos lá. Audiência preliminar. Aqui, pessoal, qual que é o objetivo dessa audiência preliminar, que é conduzida geralmente, pode ser pelo juiz, mas é conduzida por um conciliador. A audiência preliminar visa a composição dos danos. Ou seja, olha, eu ameacei, eu prejudiquei. Mas quanto que você está disposto, né, a pagar por esse prejuízo causado à vítima? Né? Vamos supor que por conta da ameaça a vítima ficou abalada e agora está fazendo acompanhamento psicológico. Aí, de repente, o autor do fato fala, não, eu vou custear o tratamento psicológico. Aí, né, eles podem compor nesse sentido, ou se há um dano material, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá que inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube, ele é para divulgar o nosso trabalho, é para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.